Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para o nosso Depois da Bolsa. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro, vamos começar o nosso programa de notícias aí sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Passando então aí para as principais manchetes deste dia. Após 6 altas consecutivas, Ibovespa fecha em queda de 0,25%, né? O mercado que acabou ofuscando aí as altas que aconteceram lá fora, e hoje tivemos um dia de correção depois de testarmos aí o topo lá da região de julho. Então, depois de 6 altas seguidas, tivemos aí uma leve correção na casa de 0,25%. Paulo Guedes alerta para possível quadro de hiperinflação. A gente já vem observando a inflação subindo bem nos últimos dias aqui no país. Paulo Guedes disse que se realmente as reformas não saírem e se não se venderem empresas estatais, corremos grande risco de voltarmos a ter aquele cenário, aquele fantasma que nos assombra de uma inflação explosiva no país. Bolsonaro sobe o tom contra Joe Biden. Bolsonaro fez ontem, na noite de ontem, um discurso agressivo, falando até em uso de pólvora contra os Estados Unidos. Ele não citou nominalmente, né, mas deu totalmente a entender. Caso realmente o país venha a ter bloqueios comerciais por causa dos incêndios da floresta amazônica. Então, vale a pena acompanharmos o que pode se desenrolar a partir daí. Tá? Vendas no varejo sobem 0,6% em setembro. Apesar da alta, ela vem abaixo da expectativa dos especialistas da área. Tá? E inflação na cidade de São Paulo sobe 1,16% apenas na primeira quadricemana de novembro. Então, como a gente disse, estamos vendo aí um cenário de inflação que começa realmente a chamar a atenção das pessoas, dos investidores. E em São Paulo, só no comecinho do mês, já estamos então com uma inflação superior a 1,16%. Tudo bem? Vamos passar então agora para os dados de mercado. Começando então com os fechamentos das bolsas ao redor do mundo. Tá aí, Ibovespa voltou então para baixo dos 105 mil pontos, fechou na casa dos 104.800. Lá fora, nos Estados Unidos, Dow Jones fechou em queda de 0,08, mas SP 500 e Nasdaq subiram com destaque para alta de 2% do Nasdaq. Na Europa, a maioria dos índices trabalharam aí acima de 1%, o destaque ficou para o FTSE 100 de Londres, que fechou em 1,35%. Já na Ásia e Oceania não tivemos nesta quarta-feira tendências muito bem definidas, digamos assim. O mercado também teve movimentações mistas. Destaque de queda foi mais uma vez o índice de Xangai, que caiu 0,53%. Destaque de alta para a bolsa australiana, que fechou em alta de 1,72%. Aqui, entre as maiores altas do dia, a gente vê Via Varejo liderando hoje os ganhos com 5,61%, seguido por BTG, Marfrig, B3, B2W, Natura, WEG, Raia Drogasil, Magazine Luiza e TOTUS. Ontem, se as três, digamos assim, entre as três queridinhas estiveram no top 10 de queda, hoje elas estão no top 10 de alta, que são elas Via Varejo, Magazine Luiza e WEG, tá? E todas que subiram hoje são todos os papéis que subiram hoje são empresas que estão positivas no ano, né? E entre os destaques de queda, Ultrapar chamando atenção com 6,82%, Braskem caindo 6,57%, seguido por Hering, Cogna, Ipera, Semig, Lojas Renner, PetroRio, CVC e Equatorial. Então também hoje entre os destaques de queda do dia, maioria também papéis que estão sofrendo ao longo do ano. Tá? Entre as commodities, ouro trabalhou bem próximo à estabilidade, minério de ferro não teve negociação hoje na Bolsa Americana, lembrando que nem tudo funcionou hoje na Bolsa dos Estados Unidos, devido ao feriado do dia acho que o dia dos militares, né? Agora me fugiu exatamente qual é. Na China, o minério de ferro fechou em alta de 0,48%.
Petróleo trabalhou em alta, tanto o WTI quanto o Brent, né? Pelo horário que eu tirei aqui, ele já está negociando novamente, mas com valores já abaixo, mas mais uma vez, desde que saiu a notícia aí da vacina, né, da eficácia da vacina da Pfizer em torno de 90%, o petróleo vem trabalhando em alta interessante, tá? Por fim, café, alta de 1,86% na Bolsa Americana, boi gordo alta de 0,46% e a soja alta de 0,59%. Passando então agora para as notícias corporativas do dia aqui com vocês. Falando primeiro de Braskem, né, que caiu 6,57%, com uma provisão adicional de 3,5 bilhões de reais por conta do problema geológico em Alagoas. Braskem registrou prejuízo líquido de 1,4 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 59% no comparativo anual. Além da provisão adicional, teve influência o impacto negativo da variação cambial em 2,6 bilhões de dólares de dívida. Tudo bem? Já em relação à BR Distribuidora, a empresa registrou lucro líquido de 335 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de quase 75% ante o mesmo período do ano anterior, com vendas afetadas pela pandemia. Na comparação com o segundo trimestre, houve recuperação. Passando agora para falar de Carrefour Brasil, que fechou hoje em queda de 2,24%. Carrefour anunciou na terça lucro líquido ajustado de 757 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, alta de 73,1% ante o mesmo período de 2019, com forte crescimento de vendas e controle de custos. Passando agora para importante chamar a atenção também do Banco do Carrefour, né? Que ele mostrou crescimento de 16% no faturamento do terceiro trimestre, na comparação anual para 9,7 bilhões de reais. Alguns dos números então do Carrefour. Falando de Movida agora, a locadora de veículos Movida registrou lucro líquido no terceiro trimestre de 37 milhões de reais, queda de 38% frente ao mesmo período do ano passado. O resultado, no entanto, foi 14 vezes maior do que o trimestre imediatamente anterior, que fora de 2,6 milhões de reais. Falando agora de Banrisul, o banco divulgou nesta terça-feira também seu balanço referente ao terceiro trimestre, indicando lucro líquido de 117,8 milhões de reais, frente aos 291,9 milhões em 2019. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 5,7% no fim do terceiro trimestre. A carteira de crédito, no conceito ampliado, foi de 36,470 bilhões de reais em setembro. Excluindo garantias prestadas, o saldo de 36,257 bilhões de reais em setembro, uma alta de 4,6 em 12 meses. Tá? Próxima empresa, vamos falar um pouquinho do Porto de Santos, aí Santos Brasil. A Santos Brasil Participações divulgou na terça-feira prejuízo de 5,4 milhões de reais no terceiro trimestre. No mesmo período de 2019, ela tinha tido um lucro líquido de 7,7 milhões de reais. A receita líquida dos serviços fechou o trimestre de 2020, o terceiro, em 220,3 milhões de reais, uma queda de 11,9% frente ao terceiro trimestre do ano passado. Na época, o indicador ficou em 250,1 milhões de reais. Falando agora de Sinqia, a empresa especializada em soluções de tecnologia para o mercado financeiro Sinqia divulgou o balanço do terceiro trimestre também, indicando lucro líquido de 851 milhões de reais, queda de quase 26% frente ao mesmo período de 2019. Na comparação com o segundo trimestre, houve alta de 46,7%. Falando de Aeres, a empresa estreou nesta quarta-feira na B3. A companhia é uma produtora de pás para turbinas de energia eólica, sendo a maior fabricante do país, criada em 2010. Ela estreou então com alta de 17,12%, fechando cotada a 6,50. Lembrando que cada papel saiu a 5,50, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da operação, que variava entre 6,50 e 8,10. Então ela foi, na verdade, hoje para o preço estimado mínimo, quando feita então, digamos assim, a prospecção da empresa, tá bom? Mais uma alta interessante para quem pensou em flipar, pode ter se dado bem. Falando um pouquinho de Oi.
O edital de vendas dos ativos móveis da Oi foi publicado na última terça-feira, estabelecendo 10 de dezembro como prazo de entrega de envelopes com propostas. O leilão está marcado para 14 de dezembro. Claro, Telefônica e TIM Brasil fizeram oferta vinculante de 16,53 bilhões de reais pelos ativos e tem até 16 de dezembro para informar se irão cobrir eventual oferta concorrente. Para finalizar, falando um pouquinho aqui de Telefônica. Telefônica Brasil informou que negociará apenas ações ON a partir do dia 23 de novembro. O dia 20 será o último de negociações das ações Vi24 após conversão. Para quem quiser mais informações a respeito dessas empresas e mais algumas, puxamos todos esses dados aqui do portal Infomoney, dos destaques da Bolsa do dia. Tudo bem? Então é isso, gente. Vamos encerrando hoje o nosso Depois da Bolsa. Desejo a todos aí uma ótima noite. Acho que amanhã a gente já consegue voltar com o Kinvo Café por volta entre 9h30 e 10 horas já deve estar no ar para vocês com as principais notícias aí que podem afetar os investimentos durante o dia. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço, boa noite, até amanhã. Fui!